É hoje, meu amigo vascaíno. Mais tarde, o Vasco da Gama vai a campo para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Jogo difícil, mas não é impossível do Vasco da Gama vencer e conseguir, por sua vez, a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E é bom a gente ficar de olho nesse jogo e eu vou te explicar o porquê. A gente tem novidades para passar para vocês aí sobre a situação do Fernando Diniz no Vasco da Gama. Hoje eu tive uma atualização sobre essa situação que eu vou compartilhar com vocês e mais, toda essa situação envolvendo aí o jogador Ryan, esse papo aí de que tem olheiro, uns falam que é do Real Madrid, outros falam que é do Barcelona, outros falam que é do Tottenham, enfim. A gente vai atualizar essa situação do Ryan. E a gente vai falar aqui muito também sobre uma informação que a gente teve ontem sobre o Puma Rodrigues, tá? O destino de Puma Rodrigues no Gigante da Colina. E vamos falar também sobre movimentação de mercado, porque com a chegada do Admar Lopes, houve uma mudança de filosofia no departamento de futebol do Vasco da Gama, o qual entende que o planejamento para 2026 precisa ser feito agora, onde estamos já na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aí sobre negócios que estão muito bem encaminhados aí do Vasco com alguns profissionais. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você vir a se inscrever. Venha fazer parte da nossa família de vascaínos, perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Cruzeiro, um jogo que pode colocar o Vasco na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Seria, no caso de uma vitória, um divisor de águas, porque o Vasco daria adeus de vez a essa situação ali da zona confusa do Z4, né? Vasco hoje, que pelo incrível que pareça, um trabalho de recuperação. O Vasco hoje está a 4 pontos do G8, a 5 ali do Z4. Isto significa dizer que o Vasco está na zona intermediária ali de classificação. E para vencer a equipe, né, do Cruzeiro hoje, o Vasco vai contar com o retorno de 2 titulares. A gente vai ter o retorno do Robert Renan, que cumpriu o protocolo lá de conclusão da CBF, tá tudo ok. Sai o Lucas Freitas, do time do Vasco da Gama, e a gente vai ter ali o nosso bravo Ryan voltando ao time do Vasco da Gama. O Ryan, que é peça fundamental para os Gigantes da Colina. Então, provável Vasco, na sua tela, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete. O Cruzeiro aí que vai ter 2 desfalques, né? Que é o Vilauba e também o Gabriel Barbosa, né? Que jogava no Flamengo. O Lucas Silva, que era a dúvida, vai para o jogo. Perfeito. Árbitro da partida é o Rodrigo Pereira. É o melhor que a gente tem hoje no Brasil. O árbitro que fez uma partida segura contra o Botafogo. Perfeito. Espero que não faça cagalhopança, porque não é dele fazer esse tipo de situação. Bom, a gente vai falar aqui
sobre essa situação do Ryan, porque tá dando o que falar. Uns dizem que o Ryan já está vendido, outros falam que hoje terá o olheiro do Real Madrid, o olheiro do Barcelona. Esse tipo de situação só atrapalha o Vasco. Por quê? Eu posso assegurar aqui no dia 27 de setembro que não existe nenhum tipo de proposta pelo Ryan, tá? E ao contrário do que foi dito ontem, ontem se falou que tinha proposta 150 do Porto, que o Vasco recusou, e chegou uma proposta do Zenit, né? Colocando o Robert Renan na situação, tudo conversa fiada, tudo historinha do Boitatá. A gente apurou essa situação, não há nenhum tipo de proposta e hoje não há nada com relação à saída do Ryan de saída. É só especulação. O que existe é o desejo do Vasco da Gama de estender o contrato do Ryan por mais uma temporada para que a multa rescisória fique mais alta, o Ryan teria o salário aí aumentado para que, no momento certo, o Ryan fosse negociado por um valor maior, tá? Eu fico imaginando como que deve estar a cabeça do Ryan nesse momento aí, certo? Esse tipo de coisa só atrapalha e, pelo contrário, né, o Vasco tem buscado aí renovações de contrato importante, até passar uma situação aqui para vocês, porque o Fernando Diniz vai ficar no Vasco da Gama, independentemente do que aconteça até dezembro. Foi a informação que eu tive, que a diretoria não pensa em demitir o Fernando Diniz. O Fernando Diniz já começou a fazer o processo de planejamento com o pessoal aí, o Red Scout, o Daniel Brito, e também aí com o nosso bravo Admar Lopes. Inclusive, o Fernando Diniz pediu publicamente aí a permanência do Puma. O Vasco negocia com o Puma, tá? A situação de renovação de contrato dele, o vínculo dele terminando até o dia 31 de dezembro de 2025, o Vasco tenta fazer uma composição de salário para que o Puma renove com o Gigante da Colina, tá? Então, o futuro do Puma hoje, o que depender do Fernando Diniz, está mais para permanência do que para saída, ao contrário do que foi dito ontem. E o Vasco, paralelamente a isso, nesse novo modelo, nessa filosofia do Admar, que é muito parecido com o que o Boto está fazendo lá no Flamengo, outro português, né? A gente reitera aqui que o Vasco já tem reforços fechados para a próxima temporada. O jogador Alan Saldívia aí foi um achado do Admar. E você imagina só, essa diretoria que te entregou no começo do ano Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, agora o Admar entrega para você Carlos Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia, que vai ser o primeiro reforço do Vasco da Gama para a próxima temporada. O Vasco que também está muito próximo ali de concluir a negociação com o atleta Zapelli, certo? É um jogador aí que o Vasco monitorou durante toda a Série B do Atlético Paranaense. Ontem a gente teve uma informação que o Vasco da Gama fez uma proposta de 6,5 milhões de euros ali por 65% dos direitos econômicos do jogador, tá? E a gente reitera aqui a situação de que Fernando Diniz realmente pediu aí a contratação do Douglas, aquele que jogou no Bayern de Munique, na Juventus, né? O Douglas Costa.
Perfeito? Então, assim, o Vasco já está se movimentando para a próxima temporada. Tá confirmado que o Diniz vai continuar no Vasco, e é isso. O Vasco que pode ser campeão brasileiro, é bom a gente ficar de campeão da Copa do Brasil, melhor dizendo, e é bom a gente ficar de olho nesse jogo hoje, que pode ser a decisão até da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Cruzeiro. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!